tarde, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha, aqui presencialmente em suas casas. Bom, nós estamos aqui discutindo dois projetos de lei importantes para o município, mas que entram novamente de uma forma muito duvidosa e difícil, que é utilizando o expediente de urgência. Nós temos um mau hábito nessa casa, muitas vezes, de usar esse expediente, cumprindo os requisitos regimentais, com as assinaturas necessárias para isso, mas afastando o debate da sociedade e principalmente das partes diretamente envolvidas com as temáticas em questão. Nós temos um mau hábito, senhor presidente, de muitas vezes não consultar os especialistas e educadores, aqueles que trabalham com educação, para aprovar políticas públicas relacionadas à educação. Nós temos, algumas vezes, o mau hábito de aprovar projetos de lei relacionados à saúde, sem consultar diretamente a sociedade e os profissionais da saúde, os especialistas da saúde. Muitas vezes, até por um ímpeto de querer resolver um problema real e que existe, e não é segredo para ninguém o quanto tem nos assustado essa crescente de violência, de agressões, de ataques, que infelizmente tem aumentado no nosso país. E o que a gente quer de boa fé é contribuir para a resolução desses problemas. Às vezes, no afã, na vontade de resolver tudo isso, a gente acaba atropelando alguns processos, afastando do debate pessoas que são qualificadas para nos ajudar a aprofundar as discussões e buscar soluções reais. Então, em primeiro momento, o que eu acho importante dizer é que a forma com que esses projetos entram na casa e são debatidos está equivocada. Acho que seria importante que tanto as comissões de mérito pudessem analisar os projetos, quanto a sociedade pudesse ter a chance de escutar os especialistas para falar sobre isso, porque é algo que preocupa a todos nós. A gente sabe que ainda que o projeto seja aprovado aqui, ele vai para o Executivo, que pode vetar, pode sancionar ou não, ainda tem uma tramitação a acontecer. No entanto, grande parte do debate público acontece aqui, nessa casa, e nós estamos dificultando essa etapa ao aprovar esses dois projetos importantes de maneira emergencial. E agora eu quero falar sobre o mérito da questão. A gente está falando de dois projetos de lei. Um deles que estabelece a obrigatoriedade de instalação de detector de metais nas unidades escolares de São Carlos, de autoria do nobre vereador Birajara Teixeira. O outro, um projeto que estabelece a presença de um agente de segurança, um vigilante, como está aqui nos termos do PL, armado em cada uma das quase 60 unidades escolares de São Carlos, projeto de autoria do nobre vereador André Rebelo. Ainda que eu não duvide das nobres intenções dos vereadores de colaborar de fato com esse problema candente da sociedade, eu discordo da solução, da metodologia, da proposta aqui trazida. E aí eu não discordo, individualmente, eu fui buscar, nesse pouco tempo que tive, algumas pesquisas para poder dar subsídio a esse debate. Pesquisas de gente que é da área de educação, que trabalha com isso, que vive o dia a dia disso. E numa pesquisa muito rápida, no que esses 20 minutos me permitiram, entre eu saber que seria votado hoje e poder pesquisar, encontrei no mínimo 3 artigos disponíveis que apontam diretamente a total ausência de relação entre políticas públicas de segurança que colocam nas escolas a presença de policiais militares com a queda de incidentes, ataques e letalidade. Quero pegar o caso dos Estados Unidos. Não é segredo para ninguém também que os Estados Unidos é o país que mais sofre com esse tipo de violência nas escolas no mundo. Só nesse ano, quer dizer, no ano passado, salvo engano, foram mais de 200 ataques registrados. Só nesse ano, acho que 89, salvo engano. Eu li muito rapidamente aqui. E desde 1999 para cá, nos últimos 24 anos, vem se promovendo uma série de estudos e investimentos, e um dos investimentos que tem sido feitos é justamente financiar a presença de policiais nas escolas dos Estados Unidos. Sabe qual foi o resultado prático disso em 20 anos de investimento? Zero. Zero de melhora nos índices e queda de letalidade. Pelo contrário, nos últimos 3 anos, 22, 21 e 20, nós vimos um aumento vertiginoso dos ataques, dos atentados, das agressões, das mortes, mesmo com dinheiro público financiando a presença dos policiais militares nas escolas. Agora, no mês passado, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL,
anunciou, depois dessa onda que começa também, infelizmente, a aparecer no Brasil, a presença também de policiais militares nas escolas estaduais de Santa Catarina. Ele vai investir o valor de 70 milhões de reais para garantir essa presença nas escolas. 70 milhões de reais de orçamento público. E quando a gente fala de gestão pública, a gente tem que falar de prioridades. O orçamento é finito, a gente não tem dinheiro infinito para fazer o que quiser. A gente precisa escolher qual é a prioridade. A prioridade é pagar a presença de policiais militares nas escolas, ou a prioridade seria investir em políticas públicas de acolhimento, de saúde mental, de interlocução com as pessoas que vivem os problemas do cotidiano, ouvindo os especialistas da educação, para que possam surgir soluções realmente importantes e que colaborem para diminuir os índices. Não sei, não tive nem tempo, né, de pensar objetivamente o que sugerir, mas eu queria trazer essa dúvida para cá. A gente tem uma série de estudos que comprovam que não tem relação direta entre esse investimento público e a solução. Para que nós vamos comprometer o orçamento público de São Carlos? Até porque tudo custa dinheiro. Você vai pagar um vigilante para estar na escola, vai instalar um detector de metais, isso não cai do céu. Alguém paga isso e quem paga somos nós, os contribuintes, os moradores de São Carlos, os munícipes, que pagam impostos. Eles tiveram tempo para dizer se é isso que eles querem? Os especialistas da educação tiveram tempo para opinar se isso ajuda? Não, não tiveram. E temo dizer, sinto em dizer, que numa pesquisa rápida é fácil verificar que muito provavelmente isso não vai ajudar. As nossas escolas vivem hoje situações precárias, nós temos uma total crise na educação pública do Brasil, e ela não se dá só em São Carlos, mas no país todo. Essa crise ela é um projeto de desmonte do ensino, ela é um projeto de sucateamento que dificulta qualquer solução mais perene. Professores mal pagos, falta de profissionais. Enquanto isso, nós temos 2 psiquiatras atendendo na rede municipal de São Carlos até hoje. Se a gente investir uma parte desse dinheiro, ao invés de instalar detectores e contratar vigilantes, para psiquiatras no CAPES Infanto Juvenil, ou na rede municipal como um todo, para acolhimento de jovens que possam apresentar tendências violentas, tendências agressivas. Porque se esse jovem hoje aparece numa escola, para onde ele é encaminhado se nós não temos um profissional para acolhê-lo? Não tem como dar certo sem condições básicas para isso. Então, se nós temos um dinheiro que é limitado, que é finito, e nós precisamos escolher onde investir, eu acho que nós precisamos investir na raiz dos problemas e não nos sintomas. Isso que nós temos visto, essa violência crescente, ela é um sintoma de uma doença social que é agravada pela falta de solução real de tratar a raiz, a causa desses problemas. E uma delas, certamente, é a falta de políticas públicas de saúde mental, de acolhimento na educação, de profissionais bem remunerados e, apesar de a gente não ter esse cenário para poder avaliar de forma comparativa, todos os especialistas da educação dizem que essas, sim, são medidas que podem ajudar, de fato, a diminuir as agressões, a violência, a criminalidade no ambiente escolar. Então, depois eu queria deixar à disposição, né, esses estudos, que, como eu disse, foram realizados durante 23 anos nos Estados Unidos. Alguns especialistas brasileiros que têm debatido soluções, as limitações dessas soluções que estão agora surgindo pelo Brasil todo, apontam, né, a importância de se ter psicólogos nas escolas, de se ter grupos de apoio comunitário, de soluções multissetoriais que podem, de fato, trazer benefícios. Por isso, eu venho aqui declarar minha posição contrária a esses projetos. Não assinei a urgência, porque, como disse, acho que deveria ser mais debatido com a sociedade. Votarei contrariamente, ainda que reconheça a intenção positiva dos parlamentares, porque entendo que essas soluções não são soluções verdadeiras. Nós temos outras prioridades se a gente quer colaborar para diminuir os índices de violência e criminalidade nas escolas. Nós sabemos algumas delas e temos que garantir que o orçamento público seja bem usado para trazer soluções verdadeiras para a nossa cidade. Obrigado.